Olá, meus queridos irmãos, Pai seja convosco. Você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais uma aula da nossa série Introdução à Teologia Sistemática. Essa é a nossa aula de número 4, Introdução à Cristologia. É o assunto que nós estaremos estudando nessa oportunidade. Antes, quero pedir a você que está aqui pela primeira vez, ajude o canal Bíblia Aberta, faça a sua inscrição, deixe seu joinha nesse vídeo, ok? Ajuda muito para o crescimento do canal, compartilhe o canal com seus contatos e assim outras vidas estarão sendo alcançadas e abençoadas para a glória de Deus. Então, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like, é muito importante em nome de Jesus. Você que está pela primeira vez aqui, eu recomendo você assistir às demais aulas. Nós temos outras aulas de teologia sistemática, essa é a aula de número 4, então eu recomendo você assistir e com certeza será muito edificante para a tua vida espiritual. Bem, queridos, nós vamos começar a nossa aula de hoje, Introdução à Cristologia, e vamos começar definindo o que é Cristologia. A palavra Cristologia, ela vem de duas palavras gregas, a palavra Cristo, que quer dizer Cristo ou ungido, e também a palavra logia, que quer dizer estudo ou tratado. Então, conforme esses termos que nós destacamos, podemos deixar bem claro que Cristologia pode ser o estudo de Cristo ou a doutrina de Cristo. Cristologia, literalmente e etimologicamente, pode dizer o estudo ou a doutrina acerca de Cristo. Isso é Cristologia. De uma forma bem simples e resumida, você pode dizer que Cristologia é o estudo ou a doutrina acerca de Cristo. Nós temos aqui a definição de Cristologia. Dentro da teologia sistemática, a Cristologia é a terceira disciplina da teologia sistemática que tem por objetivo estudar a pessoa de Cristo. A primeira disciplina é Bibliologia, já ministramos aqui. A segunda disciplina é Teologia Própria, já ministramos aqui. E a terceira disciplina da teologia sistemática é a Cristologia, que tem por objetivo o estudo sistemático teológico a respeito da pessoa de Cristo. Isso é Cristologia. Então você já sabe aqui o que é Cristologia. E nós podemos agora destacar alguns assuntos que são abordados na Cristologia. Nessa disciplina você vai estudar a pessoa de Cristo, envolvendo a sua divindade e também a sua humanidade. É muito importante que o cristão tenha uma noção a respeito da pessoa de Cristo, tanto no que se refere à sua divindade e também à sua humanidade. Outro assunto que é abordado na Cristologia é a encarnação e o nascimento virginal de Cristo. Também um assunto muito importante que deve ser estudado e analisado, porque é de suma importância para a fé cristã. O outro assunto que podemos destacar aqui é o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Também é um assunto muito importante, porque vai tratar a respeito dos seus a respeito da sua encarnação, a respeito do seu nascimento, a respeito do seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. O que isso é importante para a fé cristã, então é um assunto também fundamental. Outro assunto abordado na Cristologia é os ensinamentos de Cristo e também o seu ministério terreno. Nós, como cristãos, é importantíssimo que nós venhamos a conhecer tanto os ensinamentos de Cristo, que é o fundamento da fé cristã, e também conhecer o seu ministério terreno. É muito importante para a fé cristã. Outro assunto também que a Cristologia pode abordar é os ofícios de Cristo. Se você não sabe, Cristo tem 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. E a Cristologia também ela aborda esse assunto de forma objetiva e bem claro.
Outro assunto que a cristologia pode abordar é a ascensão aos céus e também o advento futuro, que é o retorno de Cristo, de acordo com a corrente futurista, que nós já explicamos na introdução dessa série. De acordo com a corrente futurista, escatológica, se crê que Jesus virá a segunda vez em duas etapas, o arrebatamento e a revelação. A cristologia vai tratar desse assunto, da ascensão ao céu e o advento futuro da pessoa de Cristo. Então nós destacamos aqui alguns assuntos fundamentais da cristologia. Quais são eles? O estudo da pessoa de Cristo, envolvendo a sua divindade e a sua humanidade. Segundo, a encarnação e o nascimento de Cristo. Terceiro, os ensinamentos e o ministério de Cristo. Quarto, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Quinto, os ofícios de Cristo. Sexto, a ascensão ao céu e o advento futuro. São alguns dos assuntos abordados na cristologia. Nós já temos aqui, primeiro, a definição do que é cristologia e, segundo, alguns assuntos abordados na cristologia. Outro ponto importante nessa introdução à cristologia que nós queremos abordar é exatamente a importância desse estudo. Por que que temos que estudar a cristologia? Qual a importância desse estudo para a fé cristã, para o cristianismo? Bem, se você é um leitor da Bíblia Sagrada, você já deve ter se deparado com uma leitura em que, em certo momento, Cristo pergunta aos seus discípulos o que as multidões pensavam acerca dele. E aí os discípulos começaram a responder dizendo: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista que havia ressuscitado, outros dizem que você é o Elias que havia de vir, e outros dizem que tu és Jeremias. Aí Jesus direciona-se para os seus discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? Quem sou eu para vocês? E aí nós encontramos 13 respostas de acordo com os relatos dos evangelistas. Por exemplo, Mateus relata que a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos relata que a resposta foi: tu és o Cristo. E aí Lucas relata em Lucas capítulo 9, verso 20, que a resposta é o Cristo de Deus. Então, quando Jesus pergunta o que as pessoas pensavam a respeito dele, nós temos aqui várias opiniões do que as pessoas pensavam. Quando ele pergunta para os seus seguidores, para os discípulos, eles reconhecem que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus. Então aqui nós percebemos que a importância do estudo da cristologia é conhecer a pessoa de Cristo, a sua obra e o seu ministério. É fundamental que o cristão tenha esse conhecimento de saber quem é o Cristo, conhecer a sua pessoa, conhecer a sua obra. Isso é fundamental na fé cristã. Além disso, além dessa importância de conhecer a Cristo, nós podemos dizer que a cristologia ela é importante ser estudada teologicamente, porque vai se tratar da pessoa de Deus, porque Cristo é Deus, e aí nós sabemos que a triunidade é a existência de uma divindade subsistente em três pessoas, e Cristo é Deus. Então, teologicamente, a cristologia é importante. Quando nós falamos também no sentido apologético, é importante o estudo dessa disciplina, porque vai tratar da defesa de Cristo. Dentro da homilética também é importante, porque é o centro da pregação, e de acordo com a vida devocional do cristão, também é importante, porque vai tratar do nosso relacionamento, da nossa fé direto a Cristo. Então, a cristologia ela é importante, o estudo dela, porque Cristo é a pessoa central da fé cristã, ok? Então essa é a importância do estudo da cristologia. Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.